Eu estou descobrindo ainda o brinquedo ainda como funciona. Então, antes de partilhar aqui a tela, né, fazer uma rápida apresentação, eu sou brasileiro, sou carioca, né, mas estou em Portugal há cerca de 30 anos. Esses 30 anos eu fiquei só aqui, morei também nos Estados Unidos, morei na Espanha, tive algumas moradias no Brasil de alguns meses, mas sempre mantive a minha ligação com Portugal e sempre mantive a minha presença aqui. Nesses 30 anos eu nunca fiquei mais de 3 meses sem estar em Portugal, né? E já não vou há 2 anos ao Brasil. É só para você entender que o meu próprio sotaque, acento, a minha prosódia era um pouco misturada entre o português de Portugal, já está, né, enraizado, e algum do brasileiro que não sai nunca. E a minha dicção é ruim mesmo. Então, assim, juntando as três coisas, fará algum sentido. O que vocês vão ver aqui hoje é um resumo de um seminário, né, presencial que eu tenho, que já vendo a utilizar nos últimos 10 anos, né? Ele vai modificando, ele vai acrescentando coisas, vai tirando coisas, né? E vou também alterando devido ao público-alvo que eu vou conversar. A temática é a mesma, falar sobre storytelling, falar sobre narrativa, falar sobre dramaturgia, falar sobre a atividade de contar histórias, a sua importância, a sua relevância no mundo desde sempre e hoje em dia também, e muito, né? E aqui uma versão bem reduzida, espero que dure para aí 40 minutos, 45 minutos no máximo. Demora mais quando a gente é presencial, porque a gente vai participando, é mais participativo. Nesse formato aqui não dá para ser participativo, mas eu espero que não seja nem chato, nem cansativo, a ideia é que não seja essa, e que no final a gente possa ter uma conversa sobre as vários insights que vão aí aparecer, tá bom? Então vou agora sim partilhar a tela e vamos torcer para que tudo dê certo. Isso aqui. Vocês estão vendo a tela inteirinha, certo? E não estou a ver nenhum quadradinho com vocês, pois não? Não. É só a tela, só o slide mesmo, certo? Okay. Sim. Okay. Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa mais importante, né? Eu sempre gosto de destacar isso, né? Que não é um seminário de 45 minutos que vai te... Não é um workshop, ou seja, a gente não vai sair daqui especialista em storytelling, não tem essa ilusão, não tem esse desejo. Mas vão sair, a ideia é que saia com um pouquinho mais de conhecimento, pelo menos para saber aquilo que você pode ainda pesquisar, pode procurar, e durante todo esse seminário você vai tendo aqui nomes, algumas indicações de coisas que aquele santo senhor chamado Google pode ajudar imenso para você continuar daqui para frente o seu curso ao longo da vida sobre storytelling. A primeira coisa para a gente ter uma base aqui teórica, né, uma definição, né, e essa definição para mim ela é aquela que está mais claramente em dúvida daquilo que eu acho que seja storytelling, porque você poderá encontrar imensas definições em todo lado. A que eu acho que a correta é essa, né? Storytelling é a arte no sentido de artesanato, não no sentido artístico necessariamente. É óbvio que as obras artísticas elas contam histórias, né? Mas de artesanato, de feito pelo homem, né? De que é preciso realmente ter o raciocínio humano, a inteligência humana para construir essa narrativa. Ela é interativa, nada que ver necessariamente com o digital, com a internet. É interativo porque é aquela coisa básica, tem dois lados, tem um emissor, tem um receptor, e há aqui comunicabilidade entre as duas partes, né? E que através de palavras e imagens, eu sublinho aqui o imagens porque o latino, nós somos um povo latino, brasileiro, um povo latino, português, um povo latino, damos muito valor às palavras, esquecemos que você pode contar muitas histórias muito profundas, apenas com imagens, com fotografias, com desenhos, com ilustrações. Não é necessário você gastar o seu verbo. Contar histórias. Mas para contar histórias, você tem que contar uma história que também estimule a imaginação do receptor, senão não é uma história.
é um pouco a diferença entre informar, né, sobre algo, né, e narrar algo, né? Informar sobre algo. João matou Maria, é uma informação. Agora, João matou Maria porque estava apaixonado por ela, e Maria, na verdade, ela, por ser filha de um milionário, ela tem uma herança que está sendo disputada pelo Pedro, e o Pedro, opa, então já começa a criar aqui um caldo, algo interessante, e isso é uma história. E isso estimula quem está a ouvir. Então, se a gente consegue interferir no algo que aconteceu, para construir uma história, através de palavras e imagens, que estimule quem está ouvindo, então você possivelmente está a ser um storyteller. Um exemplo, esses dois senhores aqui, possivelmente ninguém que está a assistir esse seminário conhece, né? Esses dois senhores desconhecidos, mas são dois senhores muito importantes. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2018. E eu não sei vocês, mas eu nunca ganhei um Prêmio Nobel de Química. Então, eu acho que é algo relevante, né? Daquilo que você conta para tua mãe, conta para o teu vizinho, né? E possivelmente, além deles e da família deles, ninguém mais sabe quem eles são. Ou seja, apesar de fazer coisas importantes, não há nenhuma história que nos lembre que eles existem e eles aparentemente contarem uma história que seja relevante. Já esse senhor aqui, por exemplo, você sabe quem é. E por que é? Porque vocês conhecem ele? Ah, porque ele é um grande engenheiro. Não, nem sequer é engenheiro. Ah, é um fulano, é um grande homem de marketing. Talvez, sim, ele realmente teve grandes ideias de marketing. Mas é um milionário? Era um milionário? Sim, ganhou muito dinheiro. Mas é porque ele foi um dos maiores, um dos melhores, um dos mais potentes storytellers do século XX. E é por isso que a gente tem essa recordância dele. Assim como esse senhor aqui, que nós sabemos que ele, além de grande comediante, grande ator, até trabalhou também um bocadinho, um tempo como presidente dos Estados Unidos. Mas, na verdade, nós, ao olharmos essa imagem, ela tem muita significância, tem muitos significados, porque nós conhecemos esse personagem e nós entendemos o que ele quer dizer, e esse gesto que ele faz aqui nos diz muitas coisas. Assim como essa imagem aqui para vocês não quer dizer nada. É só uma imagem de um senhor no supermercado, durante a pandemia, provavelmente, que está usando uma máscara. Agora, se eu dissesse para vocês que essa imagem foi tirada há cerca de uma semana, 10 dias, e que esse senhor é o presidente de Portugal, é o presidente da República de Portugal, e que está simplesmente fazendo compras no supermercado durante a pandemia, e isso é depois de ter dado um mergulho na praia. E aí você vai entender, nossa, essa imagem quer dizer muita coisa, essa imagem tem muita história por detrás. Essa imagem representa e significa toda uma situação política de um país, no caso Portugal, e se calhar até em detrimento com a situação política de outro país, no caso Estados Unidos, no caso Espanha, no caso Brasil. Então, assim, se a gente sabe o que está por detrás das imagens, o que está por detrás dos personagens, então a gente tem histórias interessantes para contar. E isso é muito importante para quem pretende trabalhar com narrativas. Eu vou usar aqui um exemplo publicitário. Todos os outros exemplos publicitários que eu mostrar para vocês da minha lavra, ou seja, são projetos que eu fiz. Esse não é. Mas eu gosto tanto dele, como ele é inglês, eu costumo mantê-lo porque acho que ele simboliza muito o meu raciocínio. E é sobre uma campanha para vender esses cereais. Esses cereais são cereais quadrados, cereais normais, né? E chama Sheets, são vendidos normalmente na Nova Zelândia, na Austrália, Inglaterra, Canadá. São países de cultura anglo-saxônica e são famosos lá. Não tem nada de especial, são quadrados, dourados, vem numa embalagem amarela com o seu título, com o seu nome em azul. E sempre foi assim ao longo de décadas. E qualquer desejo da marca, do diretor de marketing, de alterar algo no produto, nunca funcionou. As pessoas querem exatamente esse produto do jeito que é. Acontece assim com alguns produtos. As pessoas não querem alterações. E com isso o produto acaba ficando estagnado no mercado. E
um dia alguém falou assim, mas como é que a gente pode tentar fazer alguma coisa, alguma alteração, uma novidade nesse produto? E alguém falou, não, se a gente contasse uma história nova sobre ele? E fizeram isso aqui. Vamos, lançar o produto em novo formato. Agora ele não era mais quadrado, agora era em formato diamante. Não faz o menor sentido, né? Pois, não faz. Vamos ver se vocês conseguem ver o filme, eu continuo a história. Shreddies are supposed to be square. Have any of these diamond shapes gone out? New Diamond Shreddy cereal. Same 100% whole grain wheat in a delicious diamond shape. Ok? Foi para o mercado esse produto, né? Essa novidade, esse lançamento, que é esse formato novo, formato diamante, que nada mais é do que o mesmo produto, né? E foi um mega sucesso. Um mega sucesso, chamou atenção, foi notícia. Quem comia quando era criança voltou a comer para experimentar, lembrou de que estava com saudade do sabor. Foi realmente uma grande farra, foi um exemplo de que, como uma história bem contada, pode alterar a realidade, sem mexer em nada, né? Foi tanto sucesso que teve até gente que reclamou que não gostava do formato novo, então eles fizeram um formato combo, que é para as pessoas poderem também consumirem o formato antigo. E com certeza que havia gente que tirava lá de dentro um e outro, dizendo, olha, esse aqui é diamante, esse aqui é quadrado. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Não é o inventor, não é o criador, mas assim, o primeiro tratado científico sobre narrativas, sobre dramaturgia, foi de um senhor chamado Aristóteles, que lá há 300 anos antes de Cristo, ele escreveu uma coisa chamada poética. E tudo que nós conhecemos no mundo ocidental em relação à ficção, em relação às regras de contar uma história, já Aristóteles tinha pensado, ele já tinha percebido, ele já tinha listado. Porque, na verdade, o que um pensador faz? Ele coloca no papel, entre aspas, né, aquilo que a humanidade já faz por conta própria. No fundo, ele tem um raciocínio técnico sobre isso, né? Uma das regras que Aristóteles disse na sua poética em relação à narrativa é essa aqui, que a espécie humana tem prazer na imitação e necessidade na representação. Prazer na imitação, necessidade na representação. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso. Vamos lá. Isso aqui é o quê? Vou perguntar para vocês vão responder para mim, sozinhos aí onde vocês estão. Isso aí é o quê? Provavelmente 90% respondeu que é um leão. Aí eu vou dizer, não é um leão. Um leão é um bicho 4D. Se você estiver perto dele, há uma grande possibilidade de te atacar, te morder. Isso não é um leão. Isso são, sei lá, pixels de luz na tela de um computador, coloridos, e que representam a imagem de um leão. Agora já entendemos o que o nosso amigo Aristóteles queria dizer. Na verdade, nós, ser humanos, estamos acostumados a interpretar ficções, representações, imitações da realidade, seja através de palavras, sons, imagens, para também entendermos conceitos que nos defendem, daí a necessidade. Isso é perigoso, isso pode me matar, isso pode me causar algum mal. Ou prazerosos, né? Isso é bonito, isso é algo que me excita, isso é algo que me provoca felicidade, né? Que é o prazer da imitação. Isso é qualquer coisa que nós tenhamos que nós confundamos com a realidade, sem ser. Outra coisa também que Aristóteles dizia, que nós, enquanto ser humano, nós preferimos uma coisa impossível, mas que seja plausível,
do que uma coisa que nós achamos improvável, mesmo que ela seja realidade. Ou seja, uma impossibilidade plausível é preferível a uma possibilidade improvável. Isso aqui, na verdade, é a base da ficção. É a base da ficção no sentido de que nós vemos a ficção e queremos sempre achar na ficção algo de plausibilidade, por mais ficcional que ela seja. Explico. Havia uma série até há pouco tempo chamada House of Cards. Não sei se vocês assistiram, mas basicamente contava a história de um presidente dos Estados Unidos que ele era muito mal, cheio de artimanhas, e ele jogava com as pessoas, mas era muito esperto dentro da sua maneira de fazer as coisas, que ele queria poder e só o poder e mais o poder. E era feito por esse ator, Kevin Spacey, e quem assistia a série, o mais normal era dizer, nossa, é muito real, é mesmo de verdade. Parece que nós estamos na Casa Branca. E a gente olhava essa série de ficção, isso acontece com outras séries, mas essa especificamente dizia, esse aí é um presidente de verdade, mesmo a gente sabendo que ele era apenas um personagem. Entretanto, a gente olha para a realidade e muita gente vai dizer assim, não pode ser verdade, não existe. Parece até uma brincadeira, né? Há muita gente que olha para a realidade e considera uma coisa menos possível do que algo que foi apresentado antes como ficcional. Isso acontece em muitos níveis, acontece de muitas maneiras. Se qualquer entrevista que você faça com novelista, com quem escreve novela da Globo, ele considerará dizer que muitas histórias que eles contam são baseadas em realidade, as pessoas acham que é ficção. E outras que eles inventam, as pessoas acham que não, a vida é assim mesmo. Faz parte da nossa maneira de estar na sociedade. E aí, pronto, esses lives costumam causar muitos risos quando você mostra em Portugal, escuso de saber o que se passa aí no Paraná. Mas enfim, mas é no mesmo andamento. Vamos contar a história? Então, vamos fazer de conta que a gente está num auditório. Eu vou jogar para vocês algumas imagens e vou pedir para vocês pensarem em histórias. Não precisa me dizer, bastam pensar numa história. Vocês têm 2 segundos para pensar numa história. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Quer ver? Vamos lá. Aqui tem uma história, não tem? Tem uma história acontecendo aí. Aqui tem uma história. Não sei o que aconteceu, mas aconteceu algo. Tem uma história. Aqui tem uma história. Uma história de dor, de prazer. Aí depende, né? Que história que você quer contar. Mas tem uma história. Vamos agora contar várias histórias ligadas à pandemia, à quarentena, mas apenas com animais. Então, várias histórias. Aqui tem uma história. Aqui tem uma outra história. Aqui tem uma história. Aqui também. Talvez seja Romeu e Julieta em termos pandêmicos. Aqui tem uma história que representa muito aquilo que cada um de nós que está em quarentena sente. Ou essa, é a mesma coisa. Ou essa. Ou essa. Enfim, o que a gente tem basta ter um tema, e mesmo sem palavras, e mesmo tendo esse briefing concreto, não, quero contar histórias sobre a quarentena só com animais de estimação. A gente consegue, porque essas imagens estão por aí, porque nós sabemos o que significam elas. Né? Uma situação de quarentena vai representar solidão, representar também estar próximo de quem está do lado, do vizinho, vai representar o efeito cocum, de estar dentro de casa e descobrir novos prazeres. Enfim, nós vivenciamos histórias, daí é possível contá-las. E também porque as histórias se repetem. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Histórias se repetem. O que quer dizer com isso? Anne Frank, né? Essa imagem, né? Então, Anne Frank, a história de uma criança, né? Que teve sua vida interrompida por uma guerra injusta feita pelos adultos. Essa aqui é o pano de fundo da história de Anne Frank. A gente olha uma fotografia dela e rapidamente nós identificamos essa história.
Mas também a história dessa menina do Vietnã. É uma história de uma criança que teve a vida interrompida devido a uma guerra injusta feita pelos adultos. Também a história dessa outra criança, dessa outra imagem jornalística, nesse caso do Afeganistão. Odessa, mais recente. Odessa, ainda mais recente. E eu poderia continuar. Não voltariam imagens. Mas por que essas imagens são imagens que estão sempre presentes, sempre rodam o mundo, são sempre destaque nos jornais e viralizam na internet agora? Porque elas contam uma história que nós já conhecemos e nós entendemos o significado. Daí elas serem coisas fáceis de serem expostas e serem interpretadas. Vamos pegar aqui um outro exercício, que esse também é fácil. Vou pedir para vocês também me ajudarem, né? Então, vamos lá. Uma história aqui que nós devemos saber como é que ela continua, né? O príncipe apaixona pela princesa de outro reino. Ele enfrenta perigos terríveis até que, pensem aí na resposta, na continuação, até que casa-se com a princesa. Ah, realmente, nós conhecemos essa história, né? Isso é você acertou, né? Se você disse a resposta certa, é assim que você se sente por dentro. Essa é uma representação do seu eu interior nesse momento. Vamos para uma outra história. Marco é um miúdo simpático e bonzinho que pensa que é órfão, pois não sabe que a sua mãe é viva. Marco sofre muito até que... O que será que acontece com Marco? Vamos ver. Olha, o Marco encontrou a sua mãe. Que coisa surpreendente, né? Olha como você acertou, como é que você se sente por dentro. Você realmente sabe tudo de storytelling, né? Vamos mais uma história, né? A princesa soube que o príncipe foi encantado e que agora ele virou um sapo e que se ela beijasse o príncipe ia, o sapo, né? O príncipe ia retornar. E foi o que ela fez. E aconteceu o quê? Bom, a princesa morreu, né? Porque beijar sapo não é uma coisa muito saudável. Os sapos costumam ser venenosos e se você beijar o sapo, você vai acabar se ferrando. E por que e assim é como você se sente por dentro? Porque você não acertou a história, de certa maneira. Mas, por outro lado, também lhe deu prazer, porque ele surpreendeu. E é assim que funciona esse mecanismo. Tanto vale a história, que ela tem o percurso, que você já espera que ela vai acontecer, desde que ela esteja bem contada, ela vai gerar prazer no receptor. Tanto vale também a história, que vai lhe surpreender de algum jeito, mas tem que fazer sentido. Não pode ser uma coisa que seja abrupta e que A não bata com B. Porque nós vivemos de tentar encontrar sentido nas coisas mesmo quando elas não fazem sentido. Então, quando a gente projeta, por exemplo, uma imagem de alguém a projetar na parede algo, isso dá um caráter científico ao que essa pessoa está a dizer, mesmo que seja uma coisa completamente estúpida. E nós temos a tendência e a noção de que tudo tem algo consequente. Tudo que nós dizemos aqui terá uma continuidade lá na frente. É como as crianças, que você contar um pedaço de uma história, ela vai dizer, e depois? E depois? E então? Então a gente olha para essa fotografia, a gente olha para essa imagem e a gente já imagina, não, essa história vai continuar. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? E é isso que é o mecanismo, por exemplo, de uma série de televisão da Netflix, ou de uma novela da Globo, né? Que você está sempre querendo saber o que vai acontecer depois. E isso é viciante, porque isso ataca nos mesmos mecanismos cerebrais e hormonais do que o jogo, do que o vício da internet, o telemóvel, do smartphone. É do mesmo jeito. Isso, inclusive, nos dias de hoje, é algo poderosíssimo. Nós vivemos numa sociedade extremamente viciada em narrativas, extremamente viciadas em e daí? E depois? E depois? Essa é uma fotografia real, como você pode ver, aquele senhor ali que não tem um smartphone na mão, é o único imbecil que está desligado da realidade, porque todos os outros, né, estão
a contar histórias ou a receber histórias. Na verdade, isso que nós chamamos de smartphone o que podemos chamar mesmo é de terminal de contar e receber histórias. É isso que ele é. E é isso que faz, e é isso que nós estamos nos dias de hoje, é isso que a sociedade ela vai se adaptando cada vez mais à existência disso, como sempre fosse verdade, e nós até não lembramos mais de uma época em que o telefone servia apenas para telefonar, porque cada vez mais é isso que é o nosso natural, é o nosso novo normal. E isso leva a um outro lugar, que nós saímos sem perceber direito da sociedade de informação para cair no colo de uma coisa que eu chamo de ditadura das narrativas. Se você não tem uma história para contar, e se você não tem uma história interessante para contar, eu não vou prestar atenção em você. E eu não vou prestar atenção em você de várias maneiras. Uma das maneiras mais fáceis é desligar o meu cérebro. E isso nós levamos a que eu chamo de a era da desatenção. Somos desatentos, sempre fomos desatentos, mas hoje somos cada vez mais desatentos. Dou um exemplo. Essa é uma notícia do Financial Times, de um ano atrás, mais ou menos. Essa era a principal notícia do dia. A gente olha para essa notícia, ela não nos diz nada, né? É assim que nós nos sentimos por dentro ao ver essa notícia. E essa aqui é do mesmo dia, uma notícia que foi a mais partilhada desse dia, depois foi a mais partilhada desse mês e foi uma das mais partilhadas do ano passado, em todo o mundo. E essa notícia tem muitas partilhas, tem muito interesse, tem muita atenção. Porque ela tem tudo. Ela tem drama, ela tem uma história por detrás, tem algo de passional, tem algo de policial e tem pinguins. Pinguins da Dinamarca, que é sempre uma coisa que chama a atenção. Mas o certo é que é assim que nós nos sentimos ao ver coisas interessantes, mesmo que elas não sejam importantes. Nós é que vamos atribuir a importância delas. Aí isso remete para uma outra coisa, e vamos voltar aqui para os gregos outra vez, para algo chamado alegoria da caverna. Para quem estudou filosofia, deve reconhecer. Vamos falar do nosso amigo Platão. E o Platão falava sobre isso, da alegoria da caverna, que imagina um mundo, né, uma realidade em que as pessoas estejam assistindo sombras na parede, mas elas pensam que essas sombras na parede sejam a realidade, porque elas nunca saíram do lugar onde elas estão. Elas estão acorrentadas numa parede, vendo as sombras que são projetadas, elas pensam que é verdade. E aí, um desses personagens sai e descobre que não, na verdade, essas sombras são projeções através de uma fogueira, de alguém que está levantando objetos para fazer essas projeções. E ele vê que isso é uma realidade, mas também não é isso. Ele sai da caverna e vê lá fora e vê o sol, a luz, a verdade absoluta. E ele descobre que, na verdade, essa é a realidade. E o Platão coloca o que aconteceria se alguém voltasse para contar para esses primeiros aqui de dentro que a realidade que a gente está vendo é uma realidade inventada, não é verdade, que é falsa, né? Possivelmente, provavelmente seria morto, porque viria a questionar até a vida deles próprios, né? Bom, eu só trago essa coisa aqui do Platão, porque é muito importante ter essa noção de que a história, qualquer narrativa que você conta, ela tem dentro dela o conceito de realidade, mesmo que seja uma coisa irreal, e também para dizer que esse é basicamente o roteiro original de Matrix. Matrix nada mais é do que a Caverna de Platão transformado num filme de Hollywood. E isso acontece porque, como eu falei, as histórias se repetem. É muito fácil você buscar uma história retrabalhada. Na verdade, é também o que explica a existência ainda hoje, ou o retorno deles, dos terraplanistas, né? Ou de qualquer que seja teoria de conspiração, né? Qualquer teoria de conspiração, qualquer visão do mundo que questione a realidade, também é, de certa maneira, um reflexo dali da caverna de Platão, nem que seja ao contrário. E se você for assim, você vai entender também porque desde o momento zero, quando se falou desse vírus assassino,
antes de nós descobrirmos que esse vírus era um vírus pandêmico, né? Isso aqui foi da primeira semana, quando começou a se dizer no mundo que vinha algo aí, né? O vírus assassino. E por que essa narrativa logo chamou a atenção das pessoas? Não é tanto porque no passado tem existido relatos sobre a gripe espanhola, 100 anos atrás. Para quem tem menos de 50 anos, só se estudou mesmo na escola, né? Não era algo que estivesse aí na nossa zona de influência. Não havia filmes de Hollywood sobre o tema. Havia uma cena ou outra de um filme histórico, mesmo assim era capaz de passar batido. Mas uma coisa certa, vírus ou elementos que invadem corpos, que transformam pessoas e podem levar a elas até a morte e até mesmo a sociedade ou o planeta como um todo, sempre esteve presente, né? Seja aqui, seja em coisas narrativas mais diretas ou um pouquinho mais indiretas ou totalmente indiretas, mas que representam a mesma história, né? Drácula, na verdade, é uma história sobre um vírus assassino que transforma as pessoas que têm contato com ele. Qualquer história de zombie é uma narrativa sobre pandemias. E como qualquer narrativa de zombies, é uma narrativa sobre vampiros. É a mesma história, contada com outra roupa. Alien é totalmente isso. Não é nada além disso. Alien é um vírus que entra dentro de você e transforma você num bicho, matando o que está o em volta que o recebeu. E, se você quiser no limite, qualquer filme de exorcista também é isso. São invasores de corpos que vêm e que causam problemas e podem até causar a morte do seu hospedeiro. Então, na verdade, é a mesma história contada de outro jeito. E essa história, de tanto ser contada, quando ela pode ser contada no telejornal, ela se torna muito interessante, né? A ponto de transformar tudo, e as pessoas que são um pouco mais moderninhas como vocês, que veem Netflix, né? A ponto de vocês se questionarem, parece um episódio de Black Mirror. Não, não é isso. Não é que pareça um episódio de Black Mirror. É Black Mirror que tem tonalidade da realidade, né? Black Mirror que é uma distopia, né? É um comentário sobre uma realidade possível, né? Vamos avançar mais um bocadinho, né? Essa palavra, que é uma palavra grega, se você lê ela em grego, você lerá drama. E o que as pessoas não sabem é que a palavra drama, em grego, quer dizer ação, feito. Ou seja, quando a gente fala que é uma história dramática, porque é uma história que tem coisas que acontecem, não porque ela é necessariamente uma história triste ou de uma tragédia. Qualquer história que tem coisas que acontecem são histórias que têm drama. Isso é muito importante, porque histórias que não são dramáticas são histórias sem interesse, como eu comentei lá no começo, né? João matou Maria, tem um feito, mas não tem muito drama. Mas se nós dizemos por que João matou Maria e Maria não merecia ser morta, então essa história começa a ficar interessante. Já o Aristóteles dizia lá na sua poética, não exatamente aqui, isso aqui é uma maneira bastante moderna e mesmo só para seminário, ele não dizia isso desse jeito, mas estava lá estabelecido algumas coisas, como, por exemplo, que as histórias são contadas, em geral, em 3 atos, em 3 áreas, né? O começo, o meio e o fim. Você vai dizer, não, mas isso é claro, né? Isso é óbvio, né? Não é tão óbvio assim. Tem muitas histórias que você não vê o começo, ou porque estão mal contadas, ou porque o começo não está ali, mas você intui, já começa no segundo ato, digamos assim, e tem histórias que não têm fim, ou que não tem um fim óbvio, que o fim será terminado pelo próprio receptor. Mas, de qualquer maneira, via de regra, uma história, seja uma anedota de salão, um comercial de TV, um longa-metragem, uma série, uma ópera, tem princípio, meio e fim. No começo, você configura a história, ou seja, o que vai acontecer, ou seja, que ambiente que nós estamos. Estamos numa fazenda onde os animais falam, ou estamos numa fazenda onde um porquinho pensa, ou estamos no mundo daqui a 3.000 anos, ou há 3.000 anos atrás,
ou estamos nos Estados Unidos, ou estamos em Curitiba, ou em Portugal, whatever. E que personagens são os nossos? Ah, são pessoas normais dos dias de hoje. Não, são pessoas normais dos dias de hoje, mas tem um deles, ele é parapsicólogo. Ou não, é tudo normal, mas tem um que é um assassino, é um serial killer. Enfim, você caracteriza os seus personagens e que mundo que eles estão. Isso é a configuração de uma história. Ao configurar a história, alguma coisa vai ter que acontecer para quebrar essa normalidade. Se você não quebrar a normalidade, mais uma vez, não é uma história, é um nada. Essa quebra da normalidade possivelmente normalmente virá, de que o meu personagem principal, o grupo principal da minha história, vai ter um desejo de algo que não tem, ou algo vai acontecer que vai quebrar essa normalidade. É um cometa que vai cair ali e que vai deixar todos em perigo. É uma seca, olha, é um vírus, olha, é uma hiperinflação, olha, é uma polícia que vem exterminar algumas pessoas aqui da comunidade. Whatever. Tem que acontecer algo para quebrar aqui e para causar movimento na história. Voltamos ao drama, né? Movimento, né? Isso vai nos levar até um momento em que esse movimento vai e há um momento, né, que chega ao seu ponto máximo, que essa história agora vai ter que começar a se resolver. Seja uma anedota, seja um filme, ou seja uma novela, que é a escalada de viragem, que é o fim, que é o clímax. O clímax, ou seja, ok, e tudo isso levou a isto, levou essa batalha, e essa batalha foi ganha, ou para um lado ou para um outro. Aquele personagem ele desistiu então de ser aquilo. Ele queria ser um astronauta e não consegue. Pronto, acabou a minha história. Porque ele queria alguma coisa que não tem e não conseguiu. Ou porque teve. E ao chegar nesse lugar aonde a história é resolvida, ou se começa uma história nova, é possível, né? Ou acabou ali e vamos começar outra história de outro lugar, né? As novelas, elas vivem muito disso, de criar um conflito e uma resolução dentro de si mesma, mas não podem resolver o conflito principal. Esse conflito principal só vai se resolver mesmo no último capítulo, na última semana. Quando se resolver o conflito principal, a novela ficará sem nenhum interesse, por mais que tenha pequenos dramazinhos acontecendo. No outro esqueminha de contar a história, de perceber como é que uma história é montada, é esse aqui, tá? Que eu já comentei, né? Que o nosso protagonista ele tem que enfrentar algum obstáculo, tem que ter alguma necessidade para causar movimento, e aí ele será o herói modificado no final. Ou seja, isso aqui é o que está por detrás, é um layer que está por detrás desse layer anterior, tá? Por exemplo, o filme Gravidade. Não sei quem assistiu esse filme, mas se você assistiram esse filme, quem assistiu e quem não assistiu pode tentar assistir. Esse filme é só exatamente esse slide, né? Esse filme ganhou não sei quantos Oscars, é basicamente esse slide. É a história da Sandra Bullock, a nossa heroína, que ela, entretanto, está no espaço e ela tem medo do espaço, mas ela está enfrentando um problema, porque ela teve um problema familiar e que ela não teve coragem de enfrentar na Terra. Então, em vez de ir para um bar encher a cara, ela resolve ir para o espaço e está sozinha no espaço. E ela tem um instinto de sobrevivência, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem deprimida. Ela tem um certo impulso para a morte, mas em vez de morrer, ela vai, na verdade, descobrir uma nova maneira de encarar o mundo. Ela vai cair na Terra e vai levantar empoderada e vai seguir para sua vida. Ou seja, ela passar a ser a heroína modificada. Esse filme é só isso, não tem mais nada. Então é fácil de você ver. Mas pode estar essa mesma coisa que eu falei pode estar num único meme, né? Então, você tem um meme e esse meme tem tudo, né? Tem cá 3 atos de uma história, né? Teve o primeiro ato que o nosso Harold, que era uma rena, por ser uma rena, ele não podia ser bailarina, embora ele quisesse, e ele foi tentar ser uma bailarina e olha que ele conseguiu ser uma bailarina. Fim da história. Então, tem 3 atos, tem aí o nosso protagonista, tem o obstáculo e tem o herói modificado, num único meme.
E isso leva para esse slide, que é o mais importante. Se não há conflito, não é história. Qualquer história, para ser digna desse nome, tem que ter um conflito. Aliás, na publicidade, nós sofremos muito com isso, porque muitas vezes o cliente, a marca, não quer uma história com algum conflito. Que não quer, porque isso gera maus fígados nas pessoas, e pode ser que até tenham razão em algumas partes, mas o certo é que um comercial em que conta uma história que todo mundo é feliz do princípio ao fim, epa, é provável que ele não tenha muita graça e não tenha muito impacto, e por isso ele passa a vir em paisagem. Por exemplo, aqui, mais uma vez, uma única imagem. Você pode contar uma história de amor, uma história de aceitação social, até de tratar de temas fraturantes da sociedade, né? Com uma única fotografia. Tem cá tudo, né? E, de certa maneira, eu espero que o Jorjão tenha conseguido, no final, casar com o Fernando. Bom, agora vamos tentar ver aqui alguns exercícios. E aí eu falei, eu vou trazer alguns trabalhos. Quando é presencial, eu trago muitos, que eu trago só acho que 2 ou 3, mas é o suficiente para testar esses conceitos. E o objetivo é justamente testar os conceitos anteriores, né, de narrativa. Então, vamos ver um comercial de 20 segundos, que eu fiz em 1993, antes de alguns de vocês aí que estão assistindo ter nascido, provavelmente, e custou, acho que em reais, moedas de hoje, deve ter custado R$ 500. Então, para demonstrar que você consegue fazer algo sem dinheiro, que resista ao tempo, você consegue ainda entender a história, e tem 3 atos. Tem o primeiro ato, que é muito importante, estabelecer o universo onde essa história se passa, tem um conflito e tem uma resolução. Vamos ver se passa e vamos ver se vocês entendem. Oh. Bom, não sei se vocês viram, se não viram, depois eu conto para vocês quando você abrir aqui o microfone. Agora vamos avançar no tempo, né? Vamos até 2017, né? Então vamos ver aqui um outro filme que tem a mesma coisa, em 3 atos, princípio, meio e fim, né? Tem um protagonista que tem aqui um problema e tem uma solução. Vamos ver como é que é esse filme. Pronto, se vocês entenderam aqui, primeiro, segundo, terceiro ato. O primeiro ato estabelece quando você pensa que ela é uma vozinha que está cozinhando para a sua família em casa e é o que você entende como sendo uma realidade. E quando você descobre que, na verdade, essa não é a realidade, é o terceiro ato e o final. Afinal, ela é uma serial killer que está com a família. E isso que faz uma história em 3 atos. E o conflito já aparece no final. Ou seja, ele não tem que aparecer exatamente no primeiro momento, mas ele aparece. Vamos para 2019. Esse é um filme, por exemplo, em que o primeiro ato ele está fora da história contada, mas ele está presente de maneira encriptada. Então ele já começa no segundo ato e vai para o terceiro, mas porque você vai subentender o primeiro ato.
Anything nice? Just checking. Miss you. Hey babe, it's me. I'm on my way. I'll see you soon. I miss your face. Bye. Love you. Hey Zoe, do you miss Daddy? Yeah. We're waiting for you. Don't be long. Daddy. Daddy, can I sit on your shoulder? Can you give Mommy a hug? No, not enough, not enough. I want to spend the rest of my life with you. I love you, Daddy. Vamos agora para uma outra maneira de ver, né? Conta histórias, né? Então, lá, esse sistema aqui, né? Algo impossível, alguém que quer algo impossível e uma fada madrinha que vem entregar esse algo possível para aquela pessoa que tem esse desejo, né? Isso basicamente é a história, né? De conto de fadas, Cinderela, né? Cinderela é basicamente isso, né? Algo impossível que alguém deseja e uma fada madrinha permite, né? Vamos ver isso aqui e vamos ver se isso aqui não é exatamente isso. Eu uso muito esse esquema quando eu quero contar uma história, ou seja, eu pego uma trama clássica que é para contar o que tem por cima. Não tem que ser visível, é apenas uma maneira de se guiar. Então, vamos ver aqui uma história que basicamente é a história de Branca de Neve, só que Cinderela utilizada de outro jeito. It's much more than moving from one place to another. Skateboarding is all about expressing the joy of the route in a fresh and radical way. But how do we celebrate the joy of the route in a place like this? Este horror não sonho e não me saía da cabeça, porque sem estas pedras era o melhor down do mundo. Like many Portuguese skaters, Ricardo has struggled every day of his life with the impossible. Ricardo isn't just a skater, he's also an engineer. That's why we brought our idea to him. So that instead of building just another board, he can build a way to skate the unskateable. Agora, assim, o mesmo esquema, agora numa ficção mais tradicional, né? Alguém que quer algo impossível, né? E algo que vai proporcionar esse algo possível acontecer para essa pessoa. Don't be sad. One day you'll learn to fly. Through the wind, through the storm. One day you'll fly alone. Oh, oh, oh.
There'll always be someone trying to hold you down. Just forget about it now. Follow your passion, follow your dreams, even if it slows upstream. Follow your dreams, even if it slows upstream. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tirar aqui a tela. Ok. E vou mexer aqui no comando, permitindo que vocês possam, se quiserem, abrir o áudio para fazer perguntas. Permitir. Ah, já pode permitir já. Pronto, ok. Então, à vontade. Quem quiser, estou disponível. Edson, Os filmes passaram? passaram, teve um que o áudio, para mim, falhou um pouco, o penúltimo, do skate, falhou uns pedaços do áudio, não sei se falhou para todo mundo, mas deu para entender o contexto da história ali, enfim, não precisava tanto do áudio dele. E porra, é legal porque assim, a gente termina de ver tudo isso, você fica ainda, a gente tá na introspecção, né? Eu tô aqui pensando em um monte de coisa que você trouxe, assim, tipo, uma enxurrada, e falando, caramba, quanta história, como é legal isso, né? Então, assim, o que eu acho, o que eu gosto dessa história do storytelling, né? Vocês vão lá. Você estuda storytelling a vida inteira, na verdade, de certa maneira, né? Mas eu especificamente eu estudo dramaturgia há 40 anos, né? Quase isso, mais de 30. E uma coisa era estudar dramaturgia na década de 80, outra coisa é nos dias de hoje, né? Porque antigamente, né, havia as pessoas que criavam as histórias, né? Havia alguns poucos, né, que eram os emissores das histórias, né? As formais, pelo menos, né? Depois havia os contadores de histórias cotidianas, né? Nossa tradição oral, inclusive, de passar a cultura, né? Mas havia essa separação. Hoje em dia, qualquer pessoa que está aqui nessa live, né, ou que não esteja nessa live, né, tem os equipamentos necessários para contar qualquer história, né? Isso é uma mudança, realmente, é uma mudança concreta que aconteceu nos últimos 10 anos de maneira profunda, de maneira orgânica, né, sem que ninguém chegasse e dissesse assim, ó, vai se passar desse jeito, e que tem uma consequência, né? Uma delas é uma curiosidade muito grande de entender os mecanismos de uma história, tendo visto que já todos nós somos capazes de produzi-la e exibi-la, né? Então essa curiosidade é muito grande. E quando você estuda um bocadinho, você tende mas eu gosto, né, de já não encarar a ficção quando aparece, a história, de uma maneira assim totalmente afastada. Eu gosto de ficar olhando e já ficar separando, sabe? Ah, é por isso que está aqui. Ah, agora vai entrar outro, tá vendo? Ah, já sei, né? Por que esse filme não está fazendo sentido? Por que esse livro ficou chato de repente? Por que aquele político não está me convencendo? Sabe? Tem muito a ver com você entender o mecanismo da construção da história, que é o estudo de storytelling. Perfeito. Eu vou deixar aberto para as perguntas. Tem uma pergunta do Danilo aqui. Ele fala no chat, né? Que ele fala: eu queria saber se você tem notado alguma mudança no gosto das pessoas por histórias ao longo do tempo que trabalham na área. Vamos lá. O ser humano deve haver mudanças, mas talvez essas mudanças de maneira assim mais
brutais, né, devem demorar séculos, às vezes, décadas para mudar. Então, talvez não seja no meu tempo de vida. Mas vou te dar um exemplo concreto. Isso tem a ver com publicidade, mas tem a ver com tudo, mais uma vez. Né? Publicidade trabalha num contexto. Né? A publicidade não inventa o contexto. Né? Explico um exemplo concreto. Né? Agora, com a pandemia, né? Se a gente imaginar o que era as histórias contadas há 4 meses atrás, muitas delas hoje não teriam interesse. Não quer dizer que não venha voltar e tenha interesse daqui a 2 ou 3 anos, quando isso virar um passado. Mas, nesse momento, algumas dessas histórias não têm interesse. Estaremos interessados em outras. Né? Mas vou dar um exemplo talvez menos percebido. Né? Quem tem, eu tenho 53 anos, né? Lembro que a maior parte dos filmes que estreavam no cinema era sobre histórias de amor. Isso não é mais uma verdade. Né? Nós saímos de uma sociedade do romantismo de casal e passamos para outras formas de demonstração de amor. O amor continua sendo uma coisa importante, mas que mudou completamente esse vértice. Né? Hoje em dia, nós somos muito mais interessados na história dos friends, dos amigos, por exemplo, né? Dos colaboradores, das comunidades, dos países, do que do casalzinho que está apaixonado um pelo outro. Se você pensar na época de Shakespeare, isso aí era tudo. Né? Eram as histórias mais importantes. Então, sim, é uma mudança com o tempo. Na publicidade, também. Né? Você vai ter... E a publicidade nem sequer é una. Né? Uma história pode ser... O contexto social do Brasil é de um jeito, o contexto social de Portugal é de outro jeito. Da Europa é de outro jeito. Então, não serão as mesmas histórias que vão chamar a atenção. Às vezes a gente não percebe isso, porque existem algumas histórias contadas a nível mundial, são poucas, que funcionam a nível mundial, são poucas, e porque em festivais de publicidade o que é exibido lá é exibido para um grupo muito específico de pessoas chamado publicitários, que tendem a achar que a realidade deles é a realidade do mundo todo. Não é verdade. Né? Então, não sei se respondi a tua questão, mas sim, as coisas se alteram de tempos em tempos. Perfeito. Até você tem outras perguntas aqui, o pessoal está fazendo no chat, tá? Daí eu vou passando. Você me chamou a atenção para uma questão que eu às vezes comento com os alunos em alguma das minhas aulas, sobre a narcotização da história no cinema e de quanto que as pessoas hoje consomem alguns filmes para ficar 3 horas presos ali naquela sala escura, sem necessariamente se envolver tanto com a história. Por exemplo, Transformers, esses filmes que usam a narrativa para jogar dopamina, liberar dopamina enquanto você tem aquela experiência. E aí eu pergunto para eles, alguém me conta a história do Transformers 3 ou do 1? E aí eles, agora se eu falo, me conta Amélie Poulain, pô, daí a maioria lembra. Então existe a diferença hoje também no consumo dessas histórias. Uma história que é para o consumo e a história que tem uma vertente totalmente de entretenimento, de entreter naquele momento, mas que não necessariamente te transfere uma história real, né? Acho que sempre houve, né? No cinema comercial sempre houve esse mercado, digamos assim, né? Antes era Godzilla, ou era Sansão e Maciste, e hoje é Transformers, né? Se você espremer, não sai uma história, na verdade. Mas tá lá, se olhar até o mesmo Transformers, tá lá. Transformers eu não conheço muito, mas suponho que tem lá os carros, na verdade, vieram do espaço, não é isso? Eles, né? Mas se você pegar Marvel, por exemplo, e por que as pessoas gostam tanto de Marvel? Por que Marvel acaba agregando mais do que outros filmes de super-heróis? Porque a grande saga Marvel tem subtextos e tem narrativas completas, e tem personagens com falhas, e tem desejos, ansiedades, ou seja, torna mais rico. Não é porque tenha muita porradaria, né, que impeça de haver história. Se você apanhar, por exemplo, a saga original de Guerra das Estrelas, por que ela teve um impacto tão grande? Porque ali há muitas histórias, né? Ali há muitas histórias, inclusive ancestrais, né? Ali há muitos mitos. Ali aliás, se você pegar um dos grandes livros de mitologia,
está me escapando o título do livro, mas enfim, Guerra das Estrelas, o Jorge Luiz escreveu sobre esse livro, né? Ele pegou esse tratado para escrever Guerra das Estrelas. Né? Uhum. Tá, deixa eu não me perder aqui nas perguntas. A Joyce pergunta se teria como você indica para quem gosta do assunto como ser Herói professor. Desculpa, Herói Milfácio, exatamente. Desculpa, só porque tipo aquele O Herói livro de religioso que tem aquele personagem que é Jesus Cristo, não estou lembrando o nome. Alguém escreveu, cara. Herói de Milfácio. Herói de Milfácio. Perfeito. A Joyce fala que o que você indica para quem gosta do assunto e quer se aperfeiçoar mais sobre storytelling. O que eu indico? Isso, talvez, não sei se livros, cursos. Eu sei que a gente conversou um pouco isso no começo, que tem a Storytelling Academy aí também na Europa, né, que vocês fazem um evento. O que eu indico? Vamos lá. Mas, para já, assim, melhor maneira de você estudar storytelling é você estudar dramaturgia. Uhum. Explico, porque é quase a mesma coisa não sendo, né? Então, o que eu posso fazer, até posso combinar com o Fábio, mando um e-mail com uma lista de alguns livros sobre roteiro ou sobre roteiro de TV, que é uma excelente maneira de você entender como é que se constrói a narrativa. Isso é um jeito. Outro jeito é ir direto para quem escreve sobre storytelling, também é um outro tipo de bibliografia. Também posso dar 2 ou 3 livros que possa ser útil. Mas é muito isso, é ler. Né? Uhum. Não há nada... às vezes eu falo assim, se você não tem dinheiro para comprar livros, ou não gosta de comprar livros, se você atirar storytelling no Google, vai ser tanta coisa boa, sabe? Ou mesmo no YouTube, vai ser tanta coisa boa, porque tem muita gente falando coisa que faz sentido. E é normal que sejam coisas divergentes. Ou seja, que não é uma ciência exata, né, no sentido de que alguém é o dono da bola. A minha visão sobre storytelling é a minha visão, né? Baseado em tudo que eu li, da minha experiência própria, né? Mas é o meu jeito de contar isso aqui. Outra pessoa terá uma visão completamente diferente. Então, vale a pena ler mais que uma visão. Perfeito. De repente, até criar alguns grupos para analisar um filme, um conteúdo. E pegar essa coisa de pegar um filme. Eu faço isso muito com a minha equipe lá na agência. Uhum. De vez em quando a gente para na agência mesmo para ver uma peça de ficção. Por exemplo, a gente faz muito isso com o primeiro capítulo de novela. Quando estreia uma novela da Globo, eu vejo, esse primeiro capítulo foi bom. A gente fez isso agora com Amor de Mãe, por exemplo. A gente foi lá, eu parei a agência lá um dia para assistir o primeiro capítulo de Amor de Mãe, para a gente entender justamente como é que esses personagens estão sendo criados, como é que eles estão sendo apresentados, quem são os... E as pessoas, quando eu fiz a primeira vez, há uns 4 anos atrás, uma grande dificuldade, né? Porque você vai aquilo na ótica do espectador, né? Aí até esquece o que está fazendo, né? Aí, ainda mais se for uma boa peça de ficção, né? Aí eu interrompia, eu até fazia interrompendo, né? E esse personagem aqui, reparou, não? Ele está dizendo uma coisa que isso deve ter alguma importância. Qual é a importância? Então é gostoso você fazer esse dissecar, né? Uhum. Eu faço isso muito, por exemplo, quando eu gosto muito de um filme e eu gosto da sua história, da história, né? Intrinsecamente ele tem uma história que me interessa. Então eu volto a assistir o filme outra vez. E agora eu vou dissecar o filme, né? Para tentar entender justamente aonde é que o autor amarrou aquilo. E há filmes mais fáceis de fazer do que outros. Nomeadamente são aqueles que são mais diretos na sua estrutura. Eu falei de um agora, que é na apresentação, que é o Gravidade. O Gravidade tem isso, ele é muito direto na estrutura, né? O Matrix tem muito isso. Se você pegar ele, claramente você vê ali a caverna de Platão, né, sendo apresentada para você, né? Aquele filme do começo do ano de guerra, que é o 1917, não é? 17, acho que é isso. Acho que é isso. Ele é um filme que ele é brilhante no sentido de que ele até te engana, ele te induz, ele te engana da primeira vez, que você pensa que o protagonista é um e o protagonista na verdade é outro, mas quando você revê o filme, você vai dizer, não, você quis se enganar, o autor teve o tempo todo dizendo que aquele cara era o protagonista, você que não aceitou. Então isso é muito interessante
para você aprender a contar histórias. Perfeito. A gente tem a Rafaela comenta, você acredita que as pessoas têm mais dificuldades em se envolver nas histórias hoje em dia? Não, o que eu acho que as pessoas elas têm a sua atenção muito disputada. Uhum. E por ter a atenção muito disputada, a maneira de se envolver é um pouco diferente. Eu mesmo sou assim, e olha que eu não sou um nativo digital, né? Eu só vejo um episódio do Netflix enquanto estou com a minha rede social aberta e o meu computador está com uma coisa de trabalho, né? E se deixar, ainda tem alguém conversando comigo, né? É normalíssimo, né? Então, obviamente que isso não é a mesma experiência que a gente tem no cinema, né? Eu, graças a Deus, eu não frequento cinema em matinês, né, de centros comerciais. Evito, porque eu não vou competir com um bando de adolescentes com o filme. Eu estou num lugar onde eles não têm a atenção que eu tenho, né? Então, já até uma negociação social. Mesmo teatro, não sei como é que é aí em Curitiba, nunca fui ao teatro em Curitiba, mas no Rio de Janeiro é muito complicado, por exemplo. No Rio de Janeiro, no teatro, hoje em dia, as pessoas levantam no meio da peça falando no telefone, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, isso é má educação, mas também é uma espécie de ignorância narrativa. É de realmente as pessoas não entenderem que se elas não tiverem com a atenção dela naquela narrativa, elas estão perdendo alguma coisa importante, estão perdendo informações importantes. Os jovens têm, os milênios têm uma certa dificuldade de concentração. É real e é óbvio. Por quê, né? Porque é assim que se faz. Mas não são incapazes de dar essa atenção. Apenas dão uma atenção diferente do que eu daria há 30 anos atrás. Perfeito. Tem o professor Rudy. Ele fala, obrigado por partilhar, sou professor de pós na área de gestão e estratégia. Nas aulas conto muitos casos de empresas e não faltam histórias, mas os alunos querem conteúdo. Como fazer para que os alunos percebam que o conteúdo está na história e nos ensinamentos que estão ali? Talvez... Entendo a questão. Vamos lá. Entendo a questão. Alunos que sejam muito, digamos, racionais, né, pensam que talvez o ensinamento está em números, em contas, em esquemas, né? Mas quase que se liga com a primeira pergunta que foi feita do outro jeito, né? Como é que eu faço para estudar a história? Eu falei, vai ver um filme para ver o esquema, né? Então, eu, por exemplo, eu adoro histórias de empresas. Eu tenho um vício horroroso que eu vou para o YouTube e fico, se você colocar uma expressão The Rise and Fall e colocar o nome da empresa, vai aparecer provavelmente um documentáriozinho de alguns minutos sobre a ascensão e queda de uma empresa qualquer americana. Tem muitas histórias no YouTube. Eu adoro ver porque, além de eu achar que tem todos os elementos, a história empresarial de uma empresa tem todos os elementos curiosos, tem vilões, tem heróis, tem gente que é dizimada, tem conquista, né? Isso realmente está na história das empresas, que é viciante. Agora, se a pessoa quer só ver esquemas e dados, sei lá, dá um câncer nela. Só falar um negócio pro pessoal, eu até vou ler o comentário do Leonardo, mas aqui, Edson, a gente costuma em webinars assim ter, por exemplo, eu tô com o meu vídeo, você com o vídeo, o Fábio com o vídeo dele, daí parece que as pessoas, não, eu vou escrever no chat porque eu sou oculto, mas a gente abriu no final o áudio de todo mundo, o Edson abriu, se quem quiser também comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? O áudio está aberto para isso. Só para avisar todo mundo que às vezes o pessoal... Pode abrir imagem também, você pode vestir a roupa e abrir imagem, não tem nenhum problema. Tá? Então não veste a roupa também. Exato. Então, o Léo comentou, enquanto você estava comentando, que outro exemplo é a mudança dos protagonistas das séries de heróis para anti-heróis. Isso começa mais ou menos no começo da década passada com Sopranos, Six Feet Under, etc. Não sei se eu li certo, mas enfim. Six Feet Under, sim. Sim, no ambiente do que nós chamamos de televisão. É aí que você percebe isso
mais claramente. No cinema, por exemplo, americano, vamos ficar, né? Na década de 70, os anti-heróis já eram os heróis. Aliás, Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, todos esses grandes atores tiveram seus grandes filmes da década de 60, 70, vivendo anti-heróis, vivendo pessoas ou da marginalidade, ou com caráter no mínimo duvidoso, ou sendo vilões mesmo. Né? Scarface é um vilão, Sérpico é um vilão, A Primeira Noite de um Homem do Hopkins, que é de 60 e poucos, né? Ele é um anti-herói. Então, assim, a gente é normal do ser humano, a gente está sempre querendo achar que há novidade, né? Que está acontecendo alguma coisa nova, né? Mas, na verdade, nunca está acontecendo nada muito novo, né? Aliás, quando eu trago o Aristóteles para a mesa, é para dizer isso, ou seja, né? A storytelling não é uma modinha que inventaram há 10 anos, né? Eu já fazia storytelling antes desse nome, quer dizer, eu chamava de outra coisa, mas estava lá. Né? Então, anti-heróis sempre ter interesse. Na verdade, o que a gente precisa do tempo... Aliás, os gregos, né? Medeia, sabe? A mulher matou os filhos, né? Porque estava com o sono do homem dela que estava lá com outra, sabe? Se ela não é uma anti-heroína, não sei o que é, sabe? Então, a gente tende a achar, é normal, né? Que há novidades, né? Porque são ondas, ou que são ondas que entram na nossa bolha, né? E a gente também tende a achar que o importante é aquilo que acontece durante o nosso tempo de vida. Quando, na verdade, assim, a história começou muito tempo antes disso e vai continuar acontecendo muito depois, né? E é super importante você ter essa paciência de ir lá atrás, cavar algumas das pepitas que a humanidade presenteou vocês. Perfeito. Fábio, desculpa, deixa eu só entrar aqui na conversa, claro. Porque eu que fiz o comentário. Então, eu concordo com você 100% ali, Edson, também. É só no sentido de que hoje, pelo menos ali na TV, eu acredito que existe uma predominância dos anti-heróis, né? Sendo que, obviamente, eles já existiam tanto na TV quanto no cinema, né? Mas eu fiz esse comentário porque teve uma pessoa que perguntou para você se você percebia uma mudança no interesse por histórias, né? E me parece agora que já existiam antes, mas hoje praticamente toda a série é protagonizada por um anti-herói, né? Dificilmente uma série hoje em dia tem um herói que é ético, 100% ético, escrupuloso. Sabe o que é? Porque o herói bonzinho, ele é chato. Ou ele tornou-se chato, né? Ou seja, né? Pode até que venha mudar outra vez isso, né? Mas o vilão é mais interessante do que o herói, né? E o anti-herói ele é mais interessante que os dois, né? Porque o vilão também tem um lado, ele é vilão, né? Ele é mau, né? O anti-herói ele consegue ter as duas coisas, né? Tem o Eros e Thanatos ao mesmo tempo, né? Sim. E ainda mais quando você pensa que nós vivemos nesse mundo da narrativa serializada, né? O anti-herói ele dá mais pano para a manga. Quando estava o formato principal era o longa-metragem, era uma história que deveria ter princípio, meio e fim em 1 hora, 2 horas. A saga de um herói era mais importante, a palavra não é essa. Assim, era mais fácil você amarrar a história em volta do herói, né? Normalmente, se é uma série de 3 episódios e temos um herói e ele tem só virtudes, o mais provável que você estava enganado, ele não era o protagonista, ele vai morrer no episódio 2, ou no 1 até. Né? Aí é que você vai entender que realmente qual é a série que você está assistindo. A gente dificilmente vai ver outro Superman como da década de 70, né? Pelo menos durante um tempo. Mas quer ver uma coisa assim, olha? 1974, se eu não me engano, TV Globo, Janete Claire, Pecado Capital. A história de um taxista que pega uma mala de dinheiro que não é dele, que deixaram num assalto, né? E ele guarda essa mala de dinheiro, usa o dinheiro, né? E no final é que ele resolve se arrepender, vai devolver o dinheiro e é morto a tiros pelos assaltantes originais. Ou seja, 1974, TV Globo, horário das 8, né?
e você vê que assim, mesmo a novela não era água com açúcar. Diria mais, possivelmente hoje seria difícil a Globo provar essa sinopse. Sim. Porque assim como na Netflix o público que vai lá está à procura de anti-heróis, etc. Tal, o público da TV aberta tende a pedir história com protagonistas mais bonzinhos, com melhores valores, que confunde um pouco o que é ficção e o que é realidade. E assim vamos, né? Não há nenhum momento da história que só tenha um lado da coisa. Tem para todos os gostos. Perfeito. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Acho que... Deixa eu fazer uma contribuição aqui. Uhum. Eu sou estudante de cinema também, e eu tenho acompanhado com um pouco mais de atenção, via Netflix, alguns seriados mexicanos, né, que têm aparecido com uma certa frequência e que têm mostrado uma certa evolução, né? E aí eu cito 2 aqui que eu vi nos últimos tempos, que é o La Casa de las Flores e Monarca, né? E que me parecem trazer, na sua essência, uma pitada bem forte do storytelling. Em que sentido? No sentido de eu ter uma jornada do herói, né? Então, essa jornada do herói é bastante perceptível, mas o que me causa mais estranhamento, eu percebo que tem uma diluição desse núcleo do herói, sabe? Ao ponto de, em um certo momento da série, o núcleo principal do herói ser menos importante do que está o entorno dele. Né? No sentido de me parecer assim, eu fico mais preocupado e ansioso em saber o que está acontecendo com a prima do personagem principal que esconde um segredo. Isso é uma técnica que é muito usada em narrativas serializadas, as novelas também têm isso, que é você estender no tempo o clímax. Ou seja, se você concentrar sua atenção só no protagonista, aquilo vai cansar, se demora muito, né? Você vai ficar dando voltas no quarteirão, né? Ou vai se resolver tão rápido que vai acabar a história, né? Eu falei assim, tipo assim, a história principal não pode acabar. Então você vai usando alguns artifícios, né? Um dos artifícios é esse, é você criar também em volta subprotagonistas que têm tramas interessantes, que vão ganhar o protagonismo durante algum episódio ou episódios, né? Que vai fazer com que você esqueça que a história principal ficou ali parada. Aliás, quem ensinou isso para o mundo inteiro foram os novelistas inteiros, né? Que vai fazer isso em 300 capítulos. Ou seja, é preciso realmente, né, mal ou bem, é preciso saber fazer isso, né? Para poder e é uma coisa que as séries americanas não tinham até muito recentemente. Ou seja, quando você vê Sopranos é apontado, não é que foi a primeira, mas foi a primeira muito bem feita. Foi a primeira série novela, né, em que havia o arco, não era o arco de episódio, né? Havia arco de cada season e havia um arco geral, né? No fundo, era uma novela que foi espalhada em alguns anos. A novela precisa disso, tanto que em Soprano também, você passava episódios sem se preocupar muito lá com o principal, estava lá ocupado lá com o filho dele, ou com a mulher dele, ou com um dos sobrinhos malucos, e você ia acompanhar aquilo ali, ou com a psicanalista, e você até esquecia, entre aspas, ele aparecia de vez em quando, ele aparecia para pontuar, essa história continua. Na novela acontece muito isso. Casa de Papel, que é um exemplo que não é isso, mas parece, Casa de Papel é uma coisa também muito típica das narrativas serializadas, são as histórias corais, né? É um grande coral em que cada momento tem um instrumento que está tocando mais alto. E é por isso que não enche o saco. Voltando a uma pergunta anterior, se a atenção das pessoas hoje é igual ao que era no passado. Uma série coral é até um artifício que é usado justamente porque as pessoas têm uma atenção diferente. Então, ela é feita para que, mesmo que você não goste muito de um personagem, não curta tanto a história dele, você está sempre à espera que aconteça outra com outro personagem. Um exemplo dessa... Aí já é o contrário. Já é as séries levando para a TV. Amor de Mãe é isso também. Quando ela vem com 3 protagonistas com igual peso e com
qual é a importância na história, é uma deles, eu gosto mais, nessa fase eu gosto mais dessa, naquela fase eu gosto mais da outra, e eu gosto mais da outra. Aliás, para quem gosta de storytelling, assim, vejam telenovelas. Sério, acho que eu devo ser a única pessoa a nível universitário que eu digo para alguém assim, vejam telenovelas. Porque se você conseguir ver telenovelas, você entende muito da capitaria de contar uma história. Perfeito. Outro ponto que eu acho que foi bem interessante que você trouxe foi sobre essa questão do conflito e das marcas, do quão é importante a marca sair do medo do conflito, né? Não, vamos assumir um conflito, claro que calculado, e vamos trazer essa história, mas gerando esse desconforto ou destacando esse desconforto que a gente acha relevante. E realmente é uma dificuldade também nossa de vender isso para o empresário aqui no Brasil. E eu acho que o quanto é importante a gente ressaltar isso, né? De tipo, sai de cima do muro, ou você vai para um lado ou para o outro, mas assume um conflito. A palavra conflito, ela quer dizer exatamente isso, conflito, mas também pode querer dizer uma outra coisa, que é o conflito também tem a ver com disrupção, ou seja, que às vezes, assim, você ter uma mensagem positiva no momento negativo, isso é conflitoso. Ou seja, não é necessariamente que você vai mostrar, a peça que vai mostrar, ela seja conflituosa ou ela gere um conflito porque ela tem algo ali. Não, ela apenas ela dialoga com a realidade e por isso ela cria um drama, cria uma ação, né? Eu digo isso porque é um pouco mais lato o nosso campo de trabalho, né? Às vezes eu brigo muito até com os criativos das equipes, os mais novos, né? Que eles acham que quer colocar um palavrão, ou quer colocar uma cena de sexo, ou quer colocar algum impropério contra a igreja, né? Assim, porque isso é um conflito. Não, isso não é um conflito, isso é má educação, necessariamente. Isso é uma outra coisa. Agora, o conflito é quando você tá olhando para a sociedade e, de algum jeito, você vai apresentar uma história que cria ali uma tensão. E a gente aprovei uma campanha essa semana, por exemplo, que é para um jornal de economia e negócios, e o tema da campanha é justamente esse, né? Que é quando a vida pergunta, a economia e o negócio respondem. E a partir daí é construído todos os anúncios. Uns serão mais divertidos, outros serão mais dramáticos, mas na verdade você tem uma coisa que dialoga com a realidade. Não há uma dissonância entre a vida e a economia. São duas partes do mesmo. Isso é um conflito. Perfeito. Assim, não, pode falar, pode falar. Não, eu tô mais alguma coisa? Eu respondo. Não, eu achei que já tinha encerrado, ia só abrir se alguém tem mais alguma questão, porque a gente está meio que chegando no fim agora, né, dos 30 minutos. Então, eu ia aproveitar aqui quem quiser pode ir no Facebook, na página que é FCB Storytelling Academy, que é a página da agência que a gente vai alimentando, eu vou alimentando diariamente com algumas coisas sobre narrativa, storytelling, e também é onde a gente publica as sessões que nós temos quase semanalmente da academia, agora que vocês podem ir através de Zoom. Amanhã mesmo a gente tem uma sessão com o CEO da FCB Internacional, que é um português, que é o Luiz Silva Dias, e então vai ser uma sessão bastante, é um criativo de origem, um designer de origem, e vai ser amanhã. Quem quiser é só pedir o e-mail, o link através do e-mail. Eu vou te mandar o link para você, Fábio. Da página, eu já abri aqui, já estou mandando um por que você quer participar aqui para me aceitarem lá. Eu passo para os alunos também. Tá bem. Okay. E eu mando, não esqueça de mandar esse e-mail com bibliografia para vocês que terem mais curiosidade. Tá, eu compartilho. Até quem não é necessariamente um aluno e quiser ter acesso a esses livros também, fala aqui no chat o e-mail que eu anoto. O Léo já tem meu e-mail. Quem quiser perguntar depois, eu mando também, tá bom? Bom, ok. E já agora, eu acabei não gravando a sessão, você manda depois também a gravação? Mando, claro. Tá bom, deixa eu gravar. Tá eu vou aprender hoje como é que eu faço com o Zoom, depois que terminar aqui, como é que funciona essa gravação. Automático, ele vai abrir uma caixa aí depois. Eu estou gravando aqui também, Fábio, depois qualquer coisa a gente troca uma figurinha. Bom, olha, muito obrigado a todos aí e boa sorte e cuidem-se, fiquem em casa. Obrigado. Obrigadão, Edson. Obrigado.
Espero que a gente possa se encontrar aí numa próxima, quem sabe de forma presencial aqui em Curitiba, né? Sinta-se convidado a estar conosco aqui na PUC, para um bate-papo ou que seja para um café. Tá bom? Agradecer ao professor Fábio pela ponte, pela iniciativa. Né? Então, para a gente é um prazer ter eventos como esse no curso, para que as pessoas possam participar. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, obrigadão, gente. Obrigado. Obrigado, Fábio. Até. Tchau, tchau. Tchau.